O que houve aqui? Eu fui escrever o nome da música para vocês e saí fora. Estamos voltando. Vamos lá, então. Fábio, eu estava escrevendo o nome da música aqui e quando eu fui para enviar para vocês, por algum motivo saiu fora. Então, o nome da música é Spirit Bird e faz todo sentido. É uma música que eu conheci agora, nos últimos dias, e que ela me tocou muito. E eu comecei a colocar ela aqui nas lives e senti sempre uma emoção muito forte. E vocês provavelmente estão sentindo a emoção, né? Também dessa música. E então, se depois vocês puderem, procurem a letra dela, que é maravilhosa. Talvez até coloque lá nos comentários dessa live aqui. Foi o nome certinho. Olha só, a hora que eu enviei para lá, a tela que sumiu vocês e ficou só eu aparecendo. Então, estão prontos para hoje? Mais uma live. Vamos conversar então. Primeiro, deixa eu perguntar para você que está aqui. Dessa semana que a gente, começou com esse trabalho, que também era um trabalho inesperado para mim. Quero dizer para vocês que em nenhum momento eu pensei que seria assim. Eu sabia que eu ia fazer essas lives e vou fazer por 112 dias, mas eu não tinha a mínima ideia do que eu ia falar nessas lives. Eu sabia e sei qual é o meu propósito, né? E eu sei que o quanto que vai exigir de mim estar aqui todos os dias, né? Para fazer isso. Mas eu não tinha ideia do que eu vou falar nessas lives. Mas há assuntos que eu posso falar por dias, por meses e anos, sem me preocupar, sem estudar um conteúdo, sem nada. Por isso que nas mentorias, que eu faço individual, a pessoa pode trazer qualquer assunto para mim, que eu sei que eu vou ter conteúdo para ajudar ela dentro da minha área de conhecimento, que é a espiritualidade, que é a constelação familiar, seja voltada para empresas, para negócios, que são essas questões da alma, do relacionamento, da saúde. Então eu posso falar disso eternamente, porque é algo que eu tenho aqui em mim, Então, quando eu comecei as lives, eu não sabia que assuntos eu iria falar, mas eu sabia que ia surgir. No segundo dia foi que surgiu, à noite, acho que foi, depois da primeira live, surgiu essa proposta da espiritualidade de trazer essas cartas. E veio assim também inesperadamente. Quantas vezes na tua vida você fica com medo diante de um desafio e desiste antes de começar? Você pensa, eu vou fazer uma coisa, mas aí você já quer saber o que vai acontecer depois, aonde eu vou chegar, como eu vou chegar, o quanto você confia naquilo que você tem em você, no quanto você confia em Deus. Deus nesse sentido, essa força grande, a espiritualidade amiga que está com você. E essa música, agora eu fui colocar a tradução dela, enquanto eu aguardava vocês aqui, eu pensei, meu Deus, essa música me toca tanto que me vem lágrimas quando eu ouço. Eu me sinto tão envolvida, tão embalada nisso, E quando eu fui ouvir essa música, fez todo sentido, Quando eu fui ver a letra dela, E na música fala, desse Deus, dessa força, do quanto nós estamos já aqui há tanto tempo buscando o nosso melhoramento. E vocês sabem que eu vou falar aqui nessas lives sobre melhoramento espiritual, Isso, vão se cumprimentando, é maravilhoso, vocês aí vão chamando as pessoas. Eu sei que hoje é sábado e que muitos estão envolvidos, em outras coisas. Mas
aqui, quando nós trabalhamos a nossa espiritualidade, é a base para tudo. Sem essa base forte, sem essa pedra angular, ninguém se sustenta, né? Então a espiritualidade é sempre foi e sempre vai ser o meu tema preferido, porque eu sei que quando nós não estamos com as nossas questões espirituais resolvidas, isso vai se refletir em todos os âmbitos, em todas as áreas da vida, né? Ai, depois eu vou bater uma foto do lugar mágico quando estou assistindo a live. Ai, que maravilhosa, quero ver. Eu ia fazer hoje também essa live lá fora, na natureza, mas tá uma agitação aqui dos cães e tudo mais, então eu não ia conseguir. Mas que bom saber que vocês estão aí nos lugares mágicos de vocês e participando aqui. Então, quantas vezes você se coloca um propósito, um projeto, um desejo que você tem na sua vida e você não vai para ele porque as suas questões internas, espirituais, não estão resolvidas. Quando você resolve essas questões, você dá conta de tudo, mas muitas vezes nós ficamos presas em pessoas que nos retêm, que não nos acompanham na jornada, parceiros às vezes aquela pessoa que você quer tanto se relacionar, que você acha que é o homem da sua vida, que é a mulher da sua vida, mas que não vibra contigo nas tuas conquistas, mas que não se alegra, que não caminha contigo, que não vai contigo. Então, ontem eu coloquei... Ai, deixa eu passar um hidratante aqui que eu tô agoniada. Eu tenho que hidratar toda hora. Então, ontem eu coloquei até um post ali nos stories, né? Sobre uma amiga minha que tá falando em fazer um perfil no Tinder. Claro que é uma brincadeira relacionada a mim mesma, né? E a maioria das pessoas até agora tá dizendo que é só incomodação, né? Mas quando nós vamos em busca de um parceiro, quando nós estamos abertas para ter um relacionamento, muitas vezes nós vamos pela aparência, né? Eu vou lá no Tinder, provavelmente lá vai ter fotos e eu vou escolher pela foto da pessoa. Então, se você colocar uma foto que atrai, você vai encontrar também alguém lá. É claro que tem pessoas lá que encontraram o seu amor no Tinder, né? Como também há aqueles que encontraram problemas. Então, quando eu estou falando aqui de relacionamento, é quando você não está bem resolvida nas suas questões, você pode se relacionar e se unir e entregar o seu destino para uma pessoa que não está alinhada com os teus propósitos. Que você, quando tem uma conquista, quando você conta, olha, eu consegui fazer algo de bom, eu estou crescendo na minha profissão, eu vou fazer algo legal, essa pessoa, ela não te incentiva. Encontrei o Cícero no Tinder, né? Tem casos que dá certo, olha. A Gabi também já contou aqui que também encontrou o marido dela no Tinder. Então, quando você encontra lá e você tem o diálogo certo, o meu filho também encontrou a namorada dele atual, eles se encontraram no Tinder. E já tô entregando aqui as intimidades deles. Então, o que eu quero dizer para você é que quando você tem um parceiro, uma pessoa que está com você, que te incentiva, fica mais fácil. E que você não precisa estar com alguém por carência afetiva, para que alguém te incentive também, mas que você descubra o que você quer, o que você gosta e que você siga a sua jornada.
Então, falando aqui da live, né? Quando eu comecei aqui hoje é o 6º dia, eu não sabia o que iria vir. Mas eu confiei, eu entreguei, ó, vai ser, não sei o que vai ser, mas na hora algo vai surgir. Mas eu não tinha ideia de que viriam essas cartas para ler para vocês aqui. E tem vindo tanta coisa, e eu vou precisar, e eu preciso da compreensão de vocês também, porque a Morgana disse, eu já conheci muitas pessoas especiais em app de relacionamento, que legal. E depois eu acho que eu vou fazer um app de relacionamento para pessoas que já estão consteladas, para pessoas que já estão na mesma frequência dessa busca espiritual, né? Então, eu vou pedir a compreensão de vocês com essas cartas, porque ontem o Instagram quis me dar um bloco aqui, porque eu recebi uma mensagem dizendo que o meu conteúdo pode não ser legal para a comunidade e tal. Então, eu fiquei ontem várias vezes mandando, cada vez que abria essa mensagem, mandando lá, pedindo para eles revisarem, né? Então, não sei no que, né? Se foi alguma coisa que eu falei, enfim, não sei. Mas eu quero dizer para vocês que se der algum problema aqui, que se porventura ou desventura esse perfil aqui cair por causa disso que eu tô fazendo, porque nós sabemos que também mexemos com muita coisa, né? Que vocês me procurem lá no YouTube. Eu fiz lá um canal que já tinha um tempo e estava lá estagnado, e eu tô postando as lives lá, estão todas salvas lá. Termino de fazer aqui, eu já subo lá pro YouTube e fica salvo lá. Se acontecer alguma coisa aqui que eu não estiver mais aqui, não continuar, vocês me procurem lá no YouTube que eu vou fazer de lá, tá? Fechou? Diz aqui pra mim se fechou. E nisso eu conto também com vocês. Pode ser por... Não, já olhei se é por causa das músicas, não é. Diz que é alguma coisa que eu tô falando aí que não tá. E às vezes tem pessoas também que não gostam, né? Que fazem denúncia. Nós sabemos que mexemos com muitas coisas, né? Então é importante que também vocês lá no perfil façam também um movimento, né? De aprovar, de comentar, para que o Instagram veja que tem apoio, que tem pessoas que aprovam, que se tem alguém que não tá gostando, mas também tem aqueles que gostam e que aprovam. Então, quanto mais vocês compartilharem, vocês comentarem, melhor, né? Isso, se eu não continuar aqui entre nós, vocês me procuram lá no YouTube, tá? Mas ajudem aqui esse perfil a não cair, contribuindo também, né, nessa divulgação e tudo para que esse aplicativo, essa plataforma perceba que isso é interessante, que pode ter pessoas que não gostam, mas que também tem muitas outras que gostam. Então, ontem eu li uma carta aqui para vocês, né, e eu gostaria de saber de vocês hoje, nessa semana que fechou, vocês têm perguntas aqui para mim a respeito dessas cartas que foram lidas até agora, ou a respeito de outra coisa, para que vocês também tenham respostas aqui, não fiquem com tantas perguntas. Se tiverem perguntas, podem escrever aqui abaixo, que como eu disse, eu não tenho uma coisa premeditada. Eu tenho muitas cartas aqui, e em outra coisa também que quero dizer para vocês, é que há cartas aqui que eu não posso ler. Eu não posso ler aqui publicamente. Por quê? Porque são cartas muito fortes. Muito... que para mim não são fortes. Porque eu já estou habituada, né? E para outras pessoas que estão aqui, que também já estão habituadas com esse meio, não são. Mas para pessoas que não estão ainda acostumadas com isso, pode ser muito chocante, muito, talvez um pouco assustador, um pouco confuso. Então, os espíritos que estão escrevendo essas cartas, há alguns que estão atravessando ou que atravessaram períodos de muita dor até chegar aqui. E eles querem falar sobre isso.
Eles querem contar. Por que um espírito vem contar sobre aquilo que passou? Né? Talvez você diz assim, mas qual o objetivo de um espírito vir contar onde ele estava, o que aconteceu com ele? Em primeiro lugar, que quando eles contam, não é assim contigo quando acontece alguma coisa ruim e depois passa isso e você conta como até um auxílio para que outras pessoas não aconteça aquilo que aconteceu com você? Você diz, olha gente, isso aqui é um golpe, não caiam no golpe, esse número de celular aqui é só para tirar dinheiro. Você quer falar para as pessoas, né? Então também alguns espíritos contam a sua história por isso. Outros, porque eles têm a esperança de que isso chegue nos seus familiares, que chegue nos seus entes queridos. E muitas dessas mensagens que chegam são da espiritualidade amiga, são da equipe espiritual na qual eu trabalho, né? Não são eles que trabalham comigo, eu que trabalho com eles, né? Porque eles são muito maiores. Então vocês vão reconhecer aqui as mensagens e vocês vão começar até a dizer assim, isso aqui é a mesma forma de falar daquele outro lá. Tem alguns que eles falam com uma linguagem mais correta, no sentido do português, como ontem, e que falava falardes, por exemplo, algo assim. Então, alguns falam assim, né? E outros são mais simples na mensagem, na forma de falar. Então, eu quero... Deixa eu ver. E por que eu tô falando aqui sobre isso? Porque chegou uma carta aqui falando disso. E eu vou ler ela para vocês já no começo. Enquanto vocês aqui podem ir perguntando o que vocês querem saber, o que vocês querem perguntar, tá? E eu vou respondendo na medida do possível, desde que não seja algo pessoal de vocês. Às vezes a espiritualidade responde e às vezes não. Então, eu não quero pegar esse compromisso para mim, tá? Mas podem perguntar para mim, para Marileide, que naquilo que eu puder contribuir com você, eu tô aqui disponível, tá? Então, estão prontas? Para ouvir essa é bem grande. Deixa eu ver. Aqui está. A carta diz assim, ó. Nem sempre o que você vai ouvir será agradável aos teus ouvidos. Nem sempre as notícias que traremos aqui serão bonitas. Não, porque nem de doçuras é feita a vida. Você pode dar conta disso? Você pode ouvir os relatos dolorosos daqueles que ainda sofrem a influência da matéria e dos enlaces terrenos? Com que disposição podeis ouvir? Apenas ouvir atentamente e te manteres no estado presente? Já não vos falamos o suficiente sobre a presença? Treina a tua escuta de modo a te manteres afastada de julgamentos. Confie de julgamentos, conjecturas e interrogações. Podeis fazer isso? Podeis apenas deixar que as palavras alcancem as águas profundas e toquem lá no fundo pardacento e escuro, onde repousam esquecidas tuas memórias de outras vidas? Dizei-nos se estais prontos, e então, se assim for, fica e escuta. Vocês pegaram essa mensagem? Me conta aqui nos comentários, você consegue escutar, não apenas ouvir?
escutar quando vem uma mensagem e se manter com aquilo. E é maravilhoso, né? Quando eles dizem apenas ouvir atentamente e te manteres no estado presente. Já não vos falamos o suficiente sobre a presença? Depois eu vou ler outra carta no final. Essa mesmo é para saber se você está pronto para ouvir. Se você está disponível para ouvir, se manter no presente e deixar que essas mensagens, que essas cartas cheguem lá no fundo da sua alma, lá onde ele fala, às vezes, uma linguagem um pouco difícil, né? E quando fala assim, que repousa no escuro, no fundo pardacento e escuro, onde repousam esquecidas memórias de outra vida, porque quando você ouve uma carta assim e você fica na sua presença, isso se aprofunda em você e toca em você de alguma maneira que chega a algo que você já conhece, que você já experimentou. Então, quando um espírito sofredor vem e conta uma experiência difícil, isso te tocar de alguma forma especial, isso te traz também uma memória de uma outra experiência sua em uma outra vida ou num desencarne anterior seu, onde você também passou por isso. E quando vem então uma emoção, é a liberação, é dizer sim, olha, eu passei também por essa situação e eu sei o quanto que foi difícil. Então me contem aqui se vocês estão prontos. Eles dizem aqui, ó, dizei-nos se estáis prontos. E então, se assim for, fica e escuta. Tem uma carta maravilhosa aqui que eu vou ler para vocês depois. Vocês não têm nenhuma pergunta, então tá tudo resolvido, ou vocês estão almoçando, estão com outras pessoas, ou não tem nada a perguntar. Talvez só de ouvir já seja o suficiente para você, né? Então, como eu dizia, há cartas dessas que eu, mesmo assim, eu tomo a decisão de não falar aqui. Em algum momento, eu já falei aqui para vocês essa semana, eu acho, né? Que eu sinto que em algum momento nós vamos fazer essas lives aqui fechadas. Lá no grupo do Zoom, onde então se tem mais liberdade para escrever e para trazer outras coisas mais difíceis, digamos assim, para pessoas que estão lá preparadas, disponíveis e dispostas, né? A Morgana diz assim, sim, foi o que me aconteceu ontem, me tocou de uma maneira que não sei explicar, parece que me fez amadurecer, posso estar falando bobagem, mas foi o que senti. Não, não é bobagem, não é, porque você tomou, você ouviu aquela carta e deixou que aquilo tocasse você. E eu tenho recebido tantos relatos ali no direct de pessoas dizendo o quanto estão sentindo que essas leituras estão tocando de alguma forma. E é maravilhoso isso, né? E eu também amadureço muito, porque tudo que eu venho falar para ti aqui também serve para mim, né? E essas cartas servem muito para mim. Eu tenho vivido dias nessa última semana inigualáveis para mim, de me sentir conectada com a espiritualidade o tempo todo, de me sentir num outro nível assim de conexão. Então, com certeza isso também está fazendo muito bem para mim. Bom dia, estou pronta para ouvir sim, mas hoje estou atrapalhada aqui com os trabalhos de casa. Sim. Muitas pessoas estão assim. Eu falei hoje de manhã ali no meu stories, né? Que eu ia fazer a faxina, eu não fiz nada. Não fiz nada, porque eu fui responder alguma coisa, depois veio mais alguma coisa, eu me conectei para fazer a live e eu pintei meu cabelo, que tá aqui pintado agora.
E a minha casa tá para limpar ainda. Por sinal, preciso chamar alguém para fazer faxina para mim. Porque a gente não pode dar conta de tudo, né? A gente não pode querer dar conta de tudo, querer fazer tudo. Então é preciso, às vezes, que a gente abra mão de algumas coisas, né? Então, ninguém tem uma pergunta, então, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre os desafios que eu comecei a falar ainda antes, e depois eu vou ler essa outra carta aqui, que então é uma carta um pouquinho mais pesada. Deixa eu ver se eu vou ler essa ou não. Deixa eu ver se essa não é daquela que eu tenho que ler lá na fechada só. Vamos ver. Eu vou ler depois essa e vocês vão me contar se foi pesada demais ou não. E aí vocês vão me ajudando também a modular isso, né? Saber até onde que vocês podem ir. Então, muitas vezes você quer fazer um projeto, mas você tem medo de ir lá e de fazer, e daquilo que você vai ter que abrir mão para fazer aquilo, para realizar aquilo. Assim também é com a mediunidade, né? Com a questão da mediunidade. E eu falei ontem nos stories, eu vou falar um pouquinho dos stories. Ontem eu falei nos stories que houve um tempo em que as pessoas que me seguiam num projeto que eu tinha começado, e até mesmo do Centro Espírita que eu abri aqui, algumas pessoas esperavam de mim que eu tivesse um comportamento como uma pessoa, uma santa dessas que você ouve falar, sabe? Que fala sempre macio, que não toma uma bebida alcoólica, que não faz determinadas coisas. E eu não sou essa pessoa. E foi frustrante, tenho certeza, para muitas pessoas que se aproximaram do projeto, porque o projeto era muito bonito, era muito grandioso, e foi frustrante para algumas delas perceber que eu não sou essa mulher, né? Que eu não fico o tempo inteiro conectada com a espiritualidade, falando coisas elevadas. Eu sou uma pessoa comum. Eu não sou uma pessoa santa. E exatamente por isso que eu trago essa questão da espiritualidade. Gente, mediunidade não é uma bênção. Nesse sentido de que, essa pessoa, ela é muito iluminada, ela é muito, sei lá, então Deus deu isso para ela, esse dom. Não é assim. Para quem está pensando que é maravilhoso, né, vir aqui e escrever essas cartas, sim, é maravilhoso, mas há um preço que se paga por isso. Há um preço. Porque, e vou contar aqui uma experiência minha. Vocês querem ouvir uma experiência linda da minha mediunidade? Há alguns anos atrás, acho que uns 8 anos atrás, mais ou menos, eu fui num congresso espírita lá em Caxias do Sul. Acho que faz uns 8 anos. Era um congresso nacional e eu tava ainda assim, eu já tinha um desenvolvimento, né, da mediunidade, mas eu tinha as minhas experiências, mas ainda estava bastante nessa comprovação, porque eu, meu Deus, será que é possível isso? Do não acreditar, que realmente não é não acreditar, mas às vezes ter alguma dúvida de que realmente eu estava vendo aquilo, né? Porque além da psicografia eu também vejo, né, os espíritos e vejo longe, por exemplo, você tá lá na sua casa, eu posso ver alguém que está lá, né? E então ainda era um pouco confuso isso para mim, de como isso é possível, como eu pude ver isso, né? Ou mesmo no plano espiritual, em outro lugar em que a pessoa esteja. E nesse congresso que eu fui, imagina, tinha toda essa energia, né, da espiritualidade, era muita gente, devia ter, sei lá, 5.000 pessoas, muito grande,
Imaginem 5.000 pessoas reunidas em um lugar falando de espiritualidade, de mediunidade. Estava o Divaldo Franco lá também e outros palestrantes e médiuns espíritas lá fazendo esse trabalho. E em determinado momento foi muito encantador para mim ver quando o Divaldo Franco, por exemplo, ele estava lá no palco e ele ia fazer uma palestra, né? Ele ia falar. E quando eu percebi, a Joana de Ângeles estava do lado dele. Eu nunca tinha visto a Joana de Ângeles, né? Eu nunca tinha visto um espírito famoso, digamos assim. Porque eu já tinha lido livros da Joana de Ângeles, né? Psicografados pelo Divaldo Franco, mas eu nunca tinha visto ela em espírito assim. Porque eu sei da grandeza de um espírito assim, né? Também. E quando eu vi a Joana de Ângeles e eu vi o Bezerra de Menezes e eu estava ainda nessa insegurança e tinha uma outra pessoa lá que também estava aprendendo sobre isso e eu disse, então vamos fazer o seguinte, vou ficar com o meu celular, quando eu perceber uma pessoa lá, eu vou mandar para ti escrito quem eu vi e tu vai mandar também o quem tu viu, não foi para a pessoa, eu disse, eu vou mandar para uma terceira pessoa quem eu vi. E essa pessoa que também via, também mandava para a terceira pessoa, que não via nada. Para ela ver se nós dois tínhamos visto as mesmas pessoas, os mesmos espíritos lá. Para que nós pudéssemos ter uma segurança de que realmente era real aquilo que estávamos vendo. E foi muito maravilhoso, porque eu mandava assim, ó, tô vendo a Joana de Ângeles ali, daqui a pouco ele mandava também. E depois, quando falamos com essa terceira pessoa, batia exatamente os tempos e quem nós tínhamos visto ao lado do Divaldo e em outros lugares, enfim. Então foi um dia de muito crescimento para mim, de autoconhecimento. E nesse dia eu vi o Chico Xavier lá. Imagina, o Chico Xavier já era desencarnado. E teve um momento em que eu olhei assim, o Chico Xavier passava no meio do corredor, tinha pessoas, né, sentadas nas cadeirinhas assim dos dois lados, ele passava no corredor e ele tinha um maço de flores, de rosas, e ele pegava aquela rosa e colocava no colo de algumas pessoas, e quando algumas pessoas ele passava a mão na cabeça assim, colocava a mão na cabeça, percebia que ele estava ali dando um passe, alguma coisa assim, e outras pessoas ele vinha e se abaixava assim o rosto e olhava no rosto da pessoa. E era visível para mim ver a pessoa não estava, né? Acredito que não. Ela não estava demonstrando que estava reconhecendo ou vendo que o Chico Xavier estava ali. Mas ela começava a ter uma emoção. Ela começava a chorar, daqui a pouco ela escorriam lágrimas. E ali foi uma grande lição, foi um final de semana de muito aprendizado para mim, um intensivo assim. De que as pessoas não estavam vendo os espíritos que estavam ali, mas elas sentiam. Então, um Chico Xavier, teve outros espíritos, a Amália Franco, a Bezerra de Menezes, a Joana de Ângeles, vários espíritos famosos, digamos assim, entre outros que não eram famosos, né, mas que também passavam entre as pessoas. Isso me mostrou que as pessoas não viam quem estava ali, mas elas sentiam. Quando elas estavam conectadas, o palestrante estava falando e elas estavam conectadas, elas sentiam e elas choravam de emoção. No entanto, aquelas que estavam conversando aqui, cochichando, não sentiam nada. Vinha até o espírito, colocava a mão na cabeça, mas a pessoa nem via. Então, quantas vezes você vai às vezes numa palestra, você está aqui na live, mas você não está conectada. E quando você não está conectada com aqui, e eu compreendo que você, agora é um horário que você está cuidando da sua casa, né? Mas quando você não está conectada aqui, no momento em que eu leio a carta, no momento que tem a prece, você deixa de receber um benefício da espiritualidade. É você que perde. Porque a espiritualidade está ali do seu lado, procurando um momento em que você esteja conectada numa prece, não só aqui comigo, né? Tô dando um exemplo,
mas numa música que você ouve, em uma palestra que você escuta, na missa que você vai. Não adianta você ir lá na igreja, na missa, no culto, e você tá lá pensando em outra coisa. Você tá lá olhando para outra pessoa que tá lá, reparando em como a pessoa está se comportando dentro da sua igreja, do seu centro espírita. Então, esse final de semana foi muito grande para mim de aprendizado e de aprendizado em outras áreas da minha vida e que, infelizmente, por causa também de algo que aconteceu lá, por um tempo eu fiquei um pouco com dificuldade de falar a respeito disso. Porque quando eu voltei, eu estava tão encantada com aquilo tudo que eu tinha visto, que eu relatei para algumas pessoas. Lá eu relatei para o meu então marido, eu era casada naquele tempo, e para algumas outras pessoas no centro espírita, né? Nossa, eu vi lá e foi assim e tal, eu estava tão empolgada com aquilo. E aí depois eu soube, né, que uma pessoa que frequenta o centro espírita aqui, que, né, comentou lá no comércio, lá no salão de beleza lá, que eu tinha visto essas pessoas e vieram me dizer assim, ela disse que se tu viu o Chico Xavier, então ela viu Jesus Cristo. Tipo assim, né, se tu pensa que tu tem, se tu tem um merecimento, sei lá, de ver o Chico Xavier, então ela tem para ver Jesus Cristo, duvidando da minha mediunidade. E eu, naquele momento, eu fiquei, que a pessoa me contou isso, eu fiquei com um medo, porque eu não tinha ainda essa crença do merecimento desbloqueada, do merecimento de como eu mereci ver espíritos tão elevados lá, como eu mereci receber tanto. Então, eu, naquele momento que a pessoa me falou isso, isso bateu em alguma coisa que eu tinha aqui dentro já de mim. Que eu mesma me perguntava, será que é real? Meu Deus, como eu posso... Mesmo tendo essa comprovação, mesmo tendo essa pessoa que confirmava as pessoas que eu tinha visto, né, em comparação com outra que estava lá, ainda assim depois eu fiquei com isso assim, duvidando de mim mesma, daquilo que eu tinha visto, né? Então, quando eu falo alguma coisa que toca em você, é porque toca em algo que você tem. Se essa pessoa tivesse falado isso e eu estivesse segura como eu hoje estou, não faria diferença nenhuma. Então, mesmo no meio espírita, um lugar onde você frequenta, tem pessoas que vão te desmotivar, que vão falar coisas para você para te desacreditar, para desacreditar aquilo que você é, aquilo que você tem, porque também bate em alguma coisa lá dela. Né? Pelo que eu sei, essa pessoa talvez não tenha uma mediunidade assim, não sei. Mas talvez quisesse ter, porque algumas pessoas acham que ter a mediunidade é maravilhoso, né? E foi maravilhoso naquele dia. Mas no dia seguinte, quando eu voltei para casa, foi um dos dias mais terríveis que eu já tive na questão de mediunidade e espiritualidade. Eu estava tão ruim, eu me sentia tão mal que eu não conseguia sair da cama. E chegou um momento em que eu comecei a chorar e eu pedi a ajuda do Abdias, que é o meu mentor espiritual. Mas me parecia que o Abdias não dava conta daquilo, porque era muito forte, era como se tivesse um mundo em cima de mim. Não tem explicação como eu me sentia mal. E eu pensava, mas eu estava tão feliz nesse final de semana, eu vim, estava tudo tão bem, e na segunda-feira eu acordo desse jeito. E eu chorava e pedia ajuda, e em determinado momento eu chamei Bezerra de Menezes. Ai, Bezerra de Menezes, pelo amor de Deus, me ajuda. É impossível que tu só ajuda o Divaldo Franco, eu disse. Aquela coisa bem criança, né? E o Bezerra de Menezes se apresentou. E depois, muitas outras vezes, eu tive contato com ele, né? E ele se apresentou e ele sorriu, ele disse assim, não, eu te ajudo também, eu ajudo todas as pessoas que me chamam e que estão prontas para ter contato comigo. E ele me ensinou ali uma grande lição sobre como
nós precisamos manter o equilíbrio, né? Sobre como é preciso manter. Eu estava tão deslumbrada com tudo aquilo que eu estava vendo e ver os bastidores. Teve uma hora que o Divaldo Franco foi falar, né? E ele estava lá fazendo a palestra dele, muito empolgado, né? Que o Divaldo fecha os olhos e vai, né? Mediunizado. E teve uma hora que o Divaldo parou com aquilo e ele começou a falar umas coisas engraçadas e ele saiu totalmente fora. E não tinha nem a ver com o tema da palestra que ele estava fazendo. Ele começou a contar uma experiência dele lá, engraçada, e todo mundo começou a rir. E ele ri com aquilo, e eu... Tá, e cadê o Bezerra de Menezes, né? Me veio a pergunta, cadê? Aí eu olhei lá, tava o Bezerra de Menezes do lado, assim, mais afastadinho um pouquinho. E o Bezerra olhava para ele como quem diz assim... Sabe quando você tem... Eu sempre lembro dessa imagem, ela é magnífica. Sabe quando você olha uma criança que estudou, estava lá fazendo tarefa e estava fazendo deveres de casa, e daqui a pouco ela se distrai com um brinquedinho que tá ali e ela tá brincando um pouco com um carrinho, uma coisa que tá ali? A imagem que me veio foi essa, assim, sabe? Tá lá brincando no chão e daí você diz assim, tudo bem, deixa brincar um pouquinho, porque logo em seguida já vai terminar, sabe, do compromisso dele. Então, o Bezerra de Menezes ficava olhando com um sorriso assim de tipo, né, deixa ele brincar um pouquinho, tá tudo certo. Em seguida, o Bezerra de Menezes voltou à postura dele, ficou ereto assim. Eu percebi que ele se concentrou naquilo que ele estava fazendo e em seguida, então, o Divaldo também se concentrou e voltou ao assunto como se nada tivesse acontecido. Voltou a fazer tudo aquilo. Então foi um aprendizado para mim sobre os bastidores, né? E então foi um final de semana de muito aprendizado, inclusive depois, né, com essa pessoa falando disso, né, que se ela viu Chico Xavier, eu vi Jesus Cristo, e como isso me mexeu comigo, assim, diz, nossa, né, será? Meu Deus, é mesmo, né? Quem que eu sou para falar? E por muito tempo eu não falei mais para as pessoas sobre essa experiência minha. Por muito tempo eu também, não só por causa dessa pessoa, mas por muitas outras que falam nisso, né, de que se você é médium, você tá falando que é médium, isso é vaidade, né? São coisas que se ouve dentro da casa espírita. Então chega uma hora que eu me perguntava, mas eu na igreja católica eu não podia falar disso, porque, né, não se tem esse entendimento. Aí eu vou pro centro espírita, eu também não posso falar, porque é como você vê a mediunidade. Se você vê a mediunidade como um mérito, como, eu sou merecedora porque eu sou melhor do que os outros, porque isso me torna uma pessoa especial, porque eu... Isso obviamente não é bom. Não é bom para você, não é bom para mim, né? E é uma linha muito tênue entre você reconhecer isso com alegria, do aprendizado que você tem, que é um aprendizado que eu vou dizer assim, é de graça. Não é de graça, porque aquela oscilação que eu tive quando eu voltei é o que eu preciso sempre cuidar para não ter. Eu preciso sempre estar em vigilância para não dar essa abertura. Agora eu tive uma coisa muito maravilhosa, eu vou relaxar. Não. Então eu tenho algumas coisas que eu preciso manter, né? Da minha espiritualidade para continuar com isso. Não é uma coisa assim, vai lá e faz isso, isso é um palco e você vai lá se apresentar. Não é assim. Então, a mediunidade todos nós temos. Todos. Num grau menor, num grau maior, todos têm. Então, quando você tá lá, como eu falei lá desse simpósio, não sei o que era, um congresso espírita, que eu vi essas pessoas e vi já em outras vezes a espiritualidade tocando alguém e a pessoa chora, ela sente, é uma mediunidade. Você está sentindo uma presença, você aí na sua casa sente uma presença. E essa carta de ontem falava isso, né? Você pode sentir a sua mãe, você pode sentir, você não precisa que alguém venha dizer para você. Se você aprender a se conectar consigo mesma, você não precisa disso, né? Então tá ficando uma live comprida para um sábado.
Eu vou ler a carta para vocês. Como eu disse, essa carta ela é um pouquinho mais difícil mas eu vou ler para vocês. Era um espírito para deixar vocês um pouco entendendo o que acontece aqui. É o que me pareceu dele, né? Ele era um homem de cerca de 30 e poucos anos, eu acho. E ele disse assim, ele precisava muito contar a história dele. Ele precisava falar daquilo que tinha acontecido com ele. Ele diz assim, ó, já vos disse eu que caminhava para a cidade distante quando fui tomado de assalto em uma curva do caminho? Já contei que eu lá permaneci por longos dias enquanto devoravam-me o corpo? As larvas, eu não queria falar essa palavra aqui porque talvez fica forte para você, né? Eu já falei do quanto tentei me afastar daquele resto de gente que me tornei, mas sem sucesso? Não sei se já falei, porque tenho a impressão de já ter contado sobre isso a tanta gente. Para onde eu ia quando isso me aconteceu? Não te falei ainda que estava indo a caminho da casa da querida Zélia e que nunca lá cheguei? É estranho escrever isso agora, porque finalmente os pensamentos vão parando de girar tanto na minha cabeça. E aí ele pergunta para mim assim, agora eu falei para muita gente? Sim, me parece assim, pois sinto que solto um peso muito grande das costas. Era isso que eu precisava. E agora eu posso ir. Ele tinha uma necessidade de falar isso para um número grande de gente, de pessoas. Quantas vezes você passa por um problema e você tem necessidade de ficar contando a sua história para muitas pessoas, repetindo para várias pessoas, porque me aconteceu isso, e você encontra outra pessoa, um parceiro, você conta que você viveu lá com aquele parceiro, você conta que aconteceu com você lá, já passou isso faz tempo, mas você ainda sente necessidade de contar. E ele diz assim, né? Agora eu falei para muita gente, parecia até uma coisa um pouco infantil, que ele precisava se certificar de que muitas pessoas soubessem disso que ele falou, né? Talvez também porque ele tem esperança que essa Zélia fique sabendo o que aconteceu com ele, né? Talvez seja isso também, de alguma forma ele quer dar um recado, né? Então, nós vamos agora fazer a nossa prece. Vamos botar essa música aqui então, para encerrar. Essa aqui não, vamos ver. Essa música para encerrar o nosso encontro de hoje, que você possa, no dia de hoje, com a sua família, estar reunido, onde quer que você esteja. Você não está sozinho, nunca. Mesmo que a sua família esteja distante, mesmo que você hoje esteja aparentemente sozinho, você não está sozinho. Você sempre tem e terá a espiritualidade amiga, amigos espirituais que já partiram, familiares que também te acompanham do outro lado. Então se conecta com aquilo que é importante para você, ouve uma música, faz uma prece e acredita que você está sendo amparada sempre. Então ouça um pouquinho essa música e nós vamos então sentir fluir essa bênção sobre você,
desde a sua cabeça, no seu chakra coronário, descendo por todo o seu corpo. Respire profundamente, sinta fluir essa energia. Deixe que a espiritualidade amiga toque você. Cure você onde você está pronto para ser curado. Que você possa também deixar o seu passado para trás. Que você possa também deixar a sua dor lá atrás, entregar essa dor a Deus e dizer sim. Respire profundamente, deixe que essa energia passe pelo seu corpo inteiro, saindo lá pela planta dos seus pés, levando toda a dor, tudo aquilo que não te leva ao seu caminho de luz, de crescimento, todas as opiniões das pessoas a teu respeito. Isso não importa, sejam opiniões boas ou não. Importa como você se vê. Que você se veja hoje como uma luz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, no louvor de toda criatura. Venha a nós, Senhor, o teu reino de amor e misericórdia. Seja feita a tua vontade, aqui na terra e em todos os lugares. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todas as dívidas daqueles que nos acompanham na vida. E não nos deixes cair nas tentações daquilo que nos prende à dor, ao passado, porque nós sabemos que é teu o reino, que é teu o poder de tudo, que é tua a glória, agora e sempre. Que vocês tenham muitas vezes é necessário, né? Sentir que estamos sendo ouvidos. Sim, e ele provavelmente, esse homem, ele precisava disso, né? Saber que estava sendo ouvido. E foi tão lindo quando ele disse, né? Eu fiquei muito emocionada. Eu fiquei muito emocionada quando ele perguntou. Agora eu falei para muita gente, ele queria uma confirmação minha. Que eu dissesse para ele, sim, você falou para bastante gente. E aí eu assenti para ele, sim, agora você vai falar para muita gente, porque eu vou ler a sua carta amanhã. E muitas pessoas vão ouvir. E ele, sim, me parece assim. Eu sinto que solta um peso muito grande. Ele disse isso depois que eu falei que eu ia ler a carta dele para vocês. Então, missão cumprida com ele, com vocês e comigo. E até amanhã. Sim, necessidade de falar alivia. Como foi para vocês ouvirem essa carta? Escreve aqui para mim. Como você ouviu a carta dele, para que isso chegue nele também. Diga que você ouviu. Escreve aqui, eu ouvi. Ou melhor, vai lá nos comentários e escreve lá, eu ouvi. Eu ouvi você. Eu ouvi. Eu ouvi a tua história, eu te ouvi. Tá? Combinado? Vão lá escrever? E eu mando a carta dele para vocês. Beijo no coração de vocês, até amanhã.